Vamos lá, tá começando, começamos aqui, vamos lá mais uma vez. Então é o seguinte, ó, vamos, vamos começar aqui a falar um pouquinho dos nossos amiguinhos aqui, tá? Então, ó, a gente vai partir sempre desse cara aqui, tá? Então, a gente vai partir sempre desses aqui. Então, as próximas aulas a gente vai tratar nesse ponto de partida aqui, tá certo? Ó? E aí a gente vai falar, por exemplo, dos conversores, retificadores, inversores e assim por diante, tá? Beleza? Então, o nosso primeiro aqui que a gente vai conversar é sobre o conversor CC para CC, contínuo para contínuo. Então, eu tenho uma fonte contínua para uma fonte contínua, tá? Então, é a conversão CC para CC, beleza? Essa conversão CC para CC, ela se chama também choppers, tá? Choppers. Então, é o seguinte, ó, qualquer sistemas de potência a semicondutores empregados para retificar, inverter ou mesmo para modular a potência de saída de uma fonte de energia contínua ou alternada é chamado de sistema conversor ou sistema de condicionamento de potência. Então, nós vimos lá, naquele nosso gráficozinho, que eu posso converter de contínuo para contínuo, choppers. Alternada para alternada também é choppers. Só que aí, para a alternada, eu vou o quê? Regular aquela tensão, ou estabilizar aquela tensão, tá? Mas a gente vai falar de contínuo, hein? Beleza? Mas só um detalhe que eu queria deixar para você é o seguinte: eu vou tentar mostrar essa disciplina agora, e acho que as próximas também. Eu não quero envolver cálculos, tá certo? Então a ideia é não envolver cálculo. Então, se eu tiver, por exemplo, algum sisteminha aqui com valores e tudo mais, o cálculo vai ser, se tiver, né? Lógico, vai ser bem simples. Então não vou inserir muita coisa, tá? Então é só para relembrar isso, mesmo porque devido a essa dificuldade da distância, não tá podendo dar aula para vocês presencial e então eu acho melhor a gente esse negócio de cálculo, eu acho que mínimo possível, infelizmente, porque, né? A dificuldade é grande, né? Então, continuando aqui, ó, vamos lá. Nesta sessão, estamos interessados num tipo de conversor chamado chopper, que pode ser traduzido por cortador, pulsador e interruptor, tá? O seu princípio de operação permite variar a tensão média contínua a uma dada carga sem que ocorra uma grande dissipação de potência, ou seja, não ocorra tanta perda de potência, tá? Nos elementos chaveados. Aí, quando eu falo elementos chaveados, eu estou analisando as relações dos tiristores e transistores, beleza? Aí vamos lá, o chopper é colocado entre a carga e a fonte. Então eu vou ter uma fonte e a minha carga, tá certo? Entre os dois, eu estarei com o chopper, tá? Lembrando o seguinte, na aula anterior, a revisão que eu passei, eu mostrei um breve circuitinho, né? Fonte para carga, entre eles eu tinha a conversão. Conversão também se entende como choppers, tá? Beleza? Consideremos uma carga em um circuito constituído de uma resistência, uma indutância e uma fonte de tensão contínua. Então, vejam aí, ó, que eu falo mais uma vez, tem que relembrar o que seria indutância. Vem de indutor, tá bom? Beleza? Olha aí, ó. Então, esse aqui é o nosso pequeno circuito, né? Então, eu tenho aqui a fonte, o chopper, ou sistema de conversão, e aí eu tenho
um indutor, que causará indutância, e o resistor, obviamente, a resistência. E aqui eu tenho a minha carga, tá certo? Beleza? Aqui está sendo mostrado o quê? O gráfico que é gerado. Como que eu vejo esse gráfico mesmo? Através do osciloscópio. Por isso que é legal você praticar com o Liveware, que é aquele programinha que eu passei para vocês de circuito, né? Entre um, né? Eu passei acho que uns 3 aí para vocês. Eu passei o Tinkercad, né? Eu diminuir aqui, continuando. Opa. Deixa eu só ver o que aconteceu aqui. Que a minha tela sumiu aqui, pronto. Ó, continuando aqui. Acontece. Então, continuando. A figura mostra que o chopper aplica um trem de pulsos. O que é um trem de pulsos? Vários pulsos, né? A gente sabe que o trem é o quê? É uma linha contínua, tá certo? Não é um atrás do outro, um vagão atrás do outro. Um trem de pulso, então eu estou aplicando vários pulsos de forma contínua, tá? Então, um trem de pulso é aplicação de vários pulsos de maneira contínua, tá? De tensão na carga 2, cuja magnitude é a mesma da fonte. A tensão na carga VO pode ser variada de 3 diferentes maneiras, tá? Então eu tenho, ó, pode variar enquanto o período T, período tempo, tá certo? Tempo. Lembrem que eu falei lá da explicação do PWM, né? O PWM a gente fala de chaveamentos. E os chaveamentos nós estaremos relacionados ao tempo em que a chave estará aberta e o tempo que ela estará fechada. Lembra que eu mostrei para vocês a questão da iluminação, né? A questão da porcentagem, de quanto estará aberto, 90% eu estarei fechado, então eu terei quase iluminação total, né? 10% do chaveamento só fechado, então eu terei 10% de iluminação, tá certo? Lembrem ou assistam o vídeo sobre a revisão de PWM, tá? Constante. O que é constante? Ó, PWM pode ser mantido constante, variado. Olha aí, aí entra a questão da modulação da frequência. E aí eu vou querer mostrar para vocês um outro ponto aqui, ó, que aí, olha só, veja só, nós temos esse formato, né, de onda. Aí aqui, ó, pronto. Olha só, o FM é a modulação por frequência variável. Então, eu estarei agora modulando quem? A minha frequência, tá certo? Estarei modulando a minha frequência. E aí, haverá a combinação do PWM e do FM. Modulação dos pulsos, modulação da frequência. Modulação dos pulsos, abertura e fechamento, ó. Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. E a modulação da frequência. Frequência, vocês já sabem o que é a frequência. Princípio fundamental de um chopper básico é ilustrado a seguir. Uma chave é ligada em série com uma fonte de tensão, entrada, e a carga. A chave S pode ser um transistor de potência, um SCR, nós já vimos também o que é um SCR, ou um outro utilistor. Por exemplo, qual outro utilistor eu poderia utilizar? Hein? Supõe-se que os dispositivos de chaveamento sejam ideais, ou seja, não temos perdas, tá? Significa, quando eu coloco ideais, significa dizer que nestes sistemas de chaveamento, nesse sistema de chaveamento, nós não teremos perdas, tá? Porque na prática é sabido por vocês que há perdas, perdas por materiais, entre outras perdas, tá? Perdas por dissipação também, porque gera um pouco de calor, tá? Então, ideal é que significa dizer não há perdas. As chaves ideais possuem as seguintes características. Então, lá, resistência a zero quando ligadas.
resistência infinita quando desligadas. Podem chavear instantaneamente a partir de cada um dos estados. Olha aí, ó. Então é isso que ele quer dizer. Veja, até então eu não tenho nada diferente do que nós já falamos na última aula. Tá aqui, ó. Fonte de entrada, passa pelo chopper, tá? E aqui ele simplesmente colocou um chaveamento para simplificar, tá? E aí eu terei a tensão de saída que será utilizado para a carga, tá? Em condições ideais, a perda de potência no chopper é zero, portanto a potência de saída é igual à potência de entrada. Ó, então veja, se eu estou considerando que é um sistema ideal e não estou dizendo, estou colocando que não houve perdas, então você concorda comigo que a saída, tensão e corrente será igual a tensão e corrente de entrada, tá certo? Ó, tensão, corrente. Tá aqui, ó. Tensão média de saída, tensão de entrada, corrente média de saída, corrente de entrada. Então, se eu considerar um sistema ideal, o que eu estou saindo para minha carga é igual à minha fonte, tá? Certo? Beleza? Agora, suponhamos que a tensão de saída seja ajustável em uma certa faixa, de 0 ao nível de entrada. Vamos operar a chave de tal modo que ela esteja ligada, fechada, né, por um tempo, T-on, a gente chama de T-on, e desligada, aberta por um tempo off. Então, ó, quando a chave está fechada, o contato fechado, T-on. Quando o contato está aberto, T-off, tempo. Lembra que chaveamento nós vamos trabalhar com o tempo do chaveamento fechado e o tempo do chaveamento aberto, tá? Em cada ciclo de um período T pré-fixado. A forma de onda resultante da tensão de saída é um trem de pulsos retangulares de duração de T-on, ou seja, tempo ligado, tá? Olha lá. Beleza? Então vejam o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, a minha tensão de entrada, tá certo? Tensão de entrada, esse nível aqui mais alto. E eu tenho uma tensão de saída aqui, ó, que é a linha tracejada. Beleza? Chave fechada, circuito ligado. Então eu tenho T-on, tá certo? Chave aberta, circuito aberto, nada de passagem, T-off. E isso vai corresponder ao período. O que significa mesmo período, hein? O período, para que você possa associar de uma maneira bem simples, é quando eu completo uma volta em um circuito, tá? Então, imagine um circuito de Fórmula 1, tá certo? Qual é o período de um circuito de Fórmula 1? É quando o carrinho completa uma volta, tá certo? Ali ele está fechando um período, tá certo? Ou um ciclo. Também pode se dizer um ciclo, tá? A figura anterior mostra que a tensão instantânea na carga é zero. Então, ó, a figura anterior, que é essa figurinha aqui, ó, mostra que a tensão instantânea na carga é zero. Com desligado, tá? Desligado. S desligado ou tensão de entrada ligada. A tensão média na saída em um ciclo é dada por estas expressões aqui, ó. Então veja só, a tensão de saída, tensão de saída ou a tensão na carga, tá certo? Ó, vai ser igual ao tempo da chave ligado, dividido por o tempo da chave ligado menos o tempo dela desligado, multiplicado pela tensão de entrada, tá certo? Beleza? Ou podemos fazer a simples conta, ó. A tensão de saída
A tensão de saída vai ser o quê? O tempo da chave ligada dividido pelo período todo, ou ciclo, multiplicado pela tensão de entrada. Tá certo? Beleza? É isso aí o nosso processo, tá? Onde T é um período T1 mais T-off. Mais T-off. A frequência de chaveamento do chopper é... Frequência vai ser o quê? O inverso do período, tá? A frequência vai ser sempre o inverso do período, tá? Período dado pela letra T. E o que é o T? O período. O período vai ser o inverso da frequência, beleza? É essa regrinha. Lembrem-se que nós já vimos isso aí, lá atrás, tá? Vejam, o que eu falei para vocês, as contas aqui são simples, tá? Não tem nada de dificuldade aqui, beleza? Se utilizarmos a ideia do ciclo de trabalho, então vamos lá, ciclo de trabalho, dada pela letra D, tá? Dada pela letra D, que é relação entre a largura do pulso, tempo ligado, e o período da forma de onda. Então, lá, ó, o ciclo de trabalho vai ser dado pelo quê? O tempo ligado, o tempo de quem? Do chaveamento. Tempo do chaveamento lá no chopper ligado, dividido pelo período. O período todo. O que é o período todo mesmo? O período todo vai ser o quê? O tempo de ligado mais o tempo de desligado. Tá? E o que vai ser a tensão na carga, ou a tensão de saída? Vai ser o quê? O ciclo de trabalho vezes a tensão de entrada, tá? Então, vamos lá. Tensão da carga, tensão de saída, vai ser o quê? O ciclo de trabalho vezes o quê? A tensão de entrada. Então, mais uma vez aqui, ó. Então, vamos lá. O ciclo de trabalho, ele é o quê? O tempo daquela chave ligada dividido pelo período todo, tá? Lembrando, o período todo é o que mesmo? Chaveamento ligado mais chaveamento desligado, tá? E a tensão de saída, a tensão da carga vai ser o quê? O ciclo de trabalho vezes a tensão da fonte, beleza? Então, a equação anterior mostra que a tensão de saída ela vai o quê? Variar. Tensão de saída, VO, de modo linear, com o ciclo de trabalho. A figura a seguir mostra a tensão de saída à medida que D varia, tá? De 0 a 1. É, portanto, possível controlar a tensão da saída na faixa de 0 a VI. De 0 a VI. Então, vejam que isso forma uma reta linear e crescente. Tá certo? Quanto mais eu estarei aumentando minha tensão, maior será o meu ciclo de trabalho. Tá? Se a chave for um transistor, tá? Então, lá, se a chave agora for um transistor, a corrente da base controlará os períodos ligados e desligados desta chave. Lembra, o transistor, tudo depende de quem? Da base. A base, a corrente que está passando pela base, que vai determinar se poderá haver passagem ou não. Tá certo? Beleza? Se a chave for um tiristor, então agora estou utilizando um outro semicondutor, um tiristor. Um pulso positivo na porta o passará para o estado ligado. Lembrando que os tiristores, na sua média, eles trabalham com uma tensão de gate, né, para poder liberar a passagem. Então, eu tenho um gate, um load, né, também pode ser chamado de load, aonde eu vou ter a passagem, né, pelo tiristor. Tiristor é um tipo um diodo, né? Nós já vimos aí, tem o diac, tem o triac, temos também o SCR, tá certo?
Se a chave for um SCR, um circuito de comutação, chaveamento, será necessário para passá-lo ao estado ligado. A forma de onda da corrente na carga é similar à figura que mostra tempo ligado, T-on, e T-off, tempo desligado. E o seu valor médio é dado pelo seguinte, ó, corrente, nós conhecemos, né, o que é corrente. Corrente é o quê? Tensão dividido pela resistência, tá certo? Porém, essa tensão, agora nós estaremos analisando a tensão de saída, VO, tensão na carga. A tensão na carga, já vimos em equações anteriores, que pode ser dada como o ciclo de trabalho vezes a tensão da fonte. Beleza? E aí, o valor eficaz ou eficiência, chamado de RMS, valor eficaz ou eficiência, RMS, da tensão de saída ou tensão da carga, vai ser dado pelo quê? Tensão de entrada, vezes a raiz do ciclo de trabalho. Beleza? Até aí? Tranquilo? A tensão média de saída pode ser variada por uma das seguintes formas. Então, lá, modulação PWM, tá? Modulação por pulso, e a modulação PFM, modulação por frequência de pulso. Então, vejam o seguinte, ó, já tinha falado anteriormente, né? Modulação por... Deixa eu ver aqui, voltou para essa tela de novo, deixa eu retornar aqui para o compartilhamento de tela. Pronto, beleza. Tá? Vamos continuando aqui. Modulação PWM. Então, modulação PWM. Neste método, a largura do pulso T1 varia enquanto o período de chaveamento total T é constante. Então, ele mostra, a figura a seguir mostra as formas de onda de saída que variam o método ou variam à medida que o ciclo de trabalho aumenta. Então, olha só que interessante, ó. E isso aqui eu já tinha mostrado para vocês no vídeo da semana passada, tá? Eu tinha mostrado isso para vocês no vídeo da semana passada, relacionado à lâmpada, né? A luminosidade menor, luminosidade maior, tá? Veja aqui, ó. Aqui eu estou com um ciclo de trabalho grande, tá? Ou seja, o D é grande. Ciclo de trabalho é grande. Então veja o seguinte, ó, eu tenho aqui o tempo de fechamento, né, da comutação é maior que o tempo dela aberto. Então, ó, eu tenho mais o tempo maior da chave ligada com a chave desligada, tá? E isso considera um ciclo de trabalho grande. Mais uma vez, ó. O tempo de chaveamento é maior, fechado, né? Tempo de chaveamento ligado, o tempo de chaveamento ligado é maior que o tempo de chaveamento desligado. Consequentemente, terei um ciclo de trabalho grande, tá? Beleza? Quando eu tenho, veja essa situação aqui, ó, a coisa começou a se inverter, né? Então eu tenho um ciclo de trabalho médio, aonde o ciclo ou o tempo da chave desligada é maior do que a chave ligada, tá? Ciclo de trabalho médio. Agora, quando eu tenho o chaveamento ou T-off muito maior que o T-on, ou seja, o tempo do chaveamento está aberto é maior que o tempo de chaveamento com ela fechada. Eu tenho um ciclo de trabalho pequeno. Aí, reparem o seguinte, que essa linha tracejada é a tensão de saída, tá certo? A tensão de saída.
ou a tensão na carga. Essa tensão na carga, vejam que conforme o meu ciclo de trabalho diminui, o que acontece com a minha tensão de saída? A minha tensão de saída, ela vai diminuindo, tá? Ela vai diminuindo, certo? Beleza? Então, assim, se eu tiver um tempo ligado maior do que desligado, o meu ciclo de trabalho é grande. Consequentemente, eu terei uma tensão de trabalho grande, tá? Tensão de carga, tensão de saída. Caso o meu tempo, ou T-off, for maior que o meu T-on, ou seja, o meu tempo dessa comutação for maior com ele desligado, o meu ciclo de trabalho será pequeno e a minha tensão de saída ou a tensão na carga será pequeno também. Então, ele é proporcional. Tá? É proporcional? Não, é inversamente proporcional. Desculpa, é inversamente proporcional. Eu aumento o tempo desligado. Não, é diretamente proporcional. Eu aumento o tempo desligado, eu vou diminuir, inversamente, desculpa, é meio confuso, matemática é meio... Então, aumento o tempo dela desligada, eu diminuo a tensão de saída e o ciclo de trabalho, tá? Isso é para o PWM, beleza? Tá? Agora vamos falar do PFM, o ciclo modular da frequência. Veja que neste método, o tempo ligado é mantido constante. Ou seja, aquele tempo com a chave ligado, ele se mantém constante, o mesmo. Porém, quem estará variando vai ser a frequência, tá certo? A frequência que haverá de variar. Como será mostrado na figura a seguir, a tensão de saída reduz-se à medida que a frequência diminui e é alta nas frequências mais altas. Então, olha só que interessante, olha. Aqui eu tenho o meu tempo on e o tempo, veja só, o tempo on manteve-se o mesmo, tá? Porém, se você observar o seguinte, que o tempo off, olha só o tempo off, aqui ele tinha um valor, aqui um valor menor, aqui já tinha um valor maior do que o anterior, um pouquinho maior e um pouquinho maior, tá certo? Para fechar o período. Isso é variação da frequência, tá? Variação da frequência, tá? Veja, ó, aqui eu estou em baixa frequência, tá aqui, ó, para vocês poderem entender, né? Ó, então, baixa frequência e alta frequência. Aqui eu estou em baixa frequência. Se eu estou em baixa frequência, vejam que a minha tensão de saída é pequena. Eu começo a aumentar o meu ciclo de potência, começo a aumentar a minha frequência. O que vai acontecendo com a minha tensão de saída? Vai aumentando, tá certo? Olha só, vai aumentando, beleza? Vai aumentando. Tranquilo aí, ó, tá? Tanto para o controle de PWM, a tensão de saída é nula. Quando a chave S estiver aberta, é igual à tensão de entrada. Quando a chave estiver fechada por um período superior ao ciclo do fechamento normal. No outro método do PFM, é necessário reduzir as frequências de chaveamento do chopper para obter uma tensão de saída mais baixa. Isso pode resultar em uma descontinuidade em baixas frequências.
A redução de frequência aumenta a ondulação da corrente de saída e, consequentemente, as perdas e o calor na carga vão aumentar. Por outro lado, as perdas nos componentes se tornam muito altas nas frequências mais altas. Então, também não, é assim, eu não posso trabalhar com a frequência muito baixa e também com a frequência muito alta, tá? O PWM tem a vantagem de baixa ondulação, o que significa componentes menores para o filtro. Então, essa é a ideia do chopper. O chopper, para a gente poder finalizar o chopper, veja o seguinte, ó, o chopper a gente já explicou, e aí eu tenho alguns tipos de choppers, tá? Já mostrei para vocês toda essa questão. Eu só vou mostrar alguns tipos, né? Para que vocês possam entender os vários tipos de chopper que nós temos. Nós temos, por exemplo, olha, o conversor CCCC, que é o chopper tipo buck, né? Veja, trabalhando com transistor, diodo, indutor, tá certo? Beleza? Veja os formatos de onda. Olha só, interessantes os formatos de onda que vai se gerando com esse tipo de chopper, tá? Olha, é o buck. Então, esse é o buck, tá? Buck. Veja o seguinte, que é interessante, o seguinte, ó. Aqui eu tenho todos os componentes de operação, o diodo não está em operação, tá? Veja que quando o diodo entra em operação aqui, ó, o diodo está em operação, isso aqui, para que possamos calcular, é lei de Kirchhoff, tá? Lei de Kirchhoff, lei das malhas, lei dos nós, tá? Tranquilo? Olha o tipo buck, tá? O ganho estático. Ah, mas essa reta aqui, essa retinha aqui, ó, lembra que eu mostrei para você tensão de saída e ciclo de trabalho, tá? Ciclo de trabalho, aqui, ó, é dado pela letra D maiúscula, também considerada ganho estático, tá? Olha aí os ganhos, tá? Eu só estou mostrando um tipo de chopper. É o Buck, nós temos aí. Aí temos o Ford, tá? Olha só, o Ford nós já temos transformações, ou seja, utiliza-se transformadores, tá? Beleza? Olha aí, ó. Aí o cálculo, a questão do ganho, tá? Esse é o Ford, tá? Temos o Ford, o tipo de chopper chamado Ford com duas chaves. Então veja só, dois chaveamentos aí, ó. Beleza? Olha aqui, ó, primeiro chaveamento, segundo chaveamento. Beleza? Aí eu tenho os meia ponte. Olha aí, ó, o chopper de meia ponte. Tá certo, ó? Ponte completa. Então, olha aí a carinha de um chopper. O princípio de funcionamento é o mesmo, tá, galera? É o mesmo. Agora são os tipos que existem, tá? Ponte completa. Aí tem o push-pull, certo? Push-pull. O chopper ou conversor CC, push-pull. Tem o boost, tá? Boost. Olha aí o boost, né? Com o chaveamentozinho aqui, ó. Mais uma vez eu colocando para vocês. Ah, mas isso aqui é difícil. Lei das malhas, lei dos nós, tá certo? Olha aí, ó. Tá? Aí tem um pouco de cálculo. Veja que muda agora, ó. Tensão de saída, né? Ou tensão da carga vai ser o quê? A tensão de entrada, 1 menos o ciclo de trabalho. E o que é o ciclo de trabalho? 1 menos tensão de entrada e tensão de saída. Ó, 1 menos a razão da tensão de entrada e a tensão de saída, tá? E provavelmente, esse carinha aqui, ó, vai ter um valor maior que esse aqui, tá? Porque esse valor aqui, se der 1, ó, veja só, se eles forem ideais, vai ser aqui o mesmo valor daqui. Vai dar 1. 1 menos 1, 0. Qual é o ciclo de trabalho? Nenhum, tá? Beleza?
Olha o ganho. Olha só que a curva agora é um pouquinho diferente, né? Veja que ela não é uma crescente, não é linear. Não, esse ganho aqui, ó, ele não é linear como nos outros. Nos outros, nós tínhamos uma reta crescente, tá? Uma reta crescente linear. Aqui não. Aqui ele, de uma certa forma, ele tem o que, ó, um pequeno ganho. Aqui, ó, de acordo com o ciclo de trabalho, ó, é pequeno no começo, depois que ele vai dar. Esse é um chamado gráfico exponencial, tá certo? É um chamado gráfico exponencial, tá? Aí eu tenho o push-pull com entradas em corrente, tá? Esse aí é o formato do circuito. Buck bust, olha o formato do circuito, como que é, as ondas como são formadas, tá? Veja que é um gráfico exponencial também, ó, o buck bust, tá? Temos o flyback. Temos o flyback, como é o flyback, transformadores aí embutidos, transistores, tá? Olha aí um outro formato, um outro tipo de circuito flyback. E aí, é só um resuminho para dizer o seguinte, ó, o buck, ele tem a característica de abaixador. O bust, elevador, tá? O buck boost, ele tanto abaixa como eleva. O cuck, sepc e o zeta também tem essas características. Ou seja, esse aqui, ele vai, é um conversor que ele vai abaixar a tensão. O bust, ele tem a característica de aumentar a tensão. E os demais, ele tanto abaixa como eleva. Tá certo? Abaixa e eleva. Então, conversão não significa só que ele vai abaixar, mas também poderá ter a característica de elevar. Beleza? Aí o meia ponte, um outro tipo de circuito para que vocês possam ver, ó. Esses componentezinhos aqui nós vimos, né? Como é que chama esse componente mesmo? Vou deixar essa pergunta no ar, tá? A modulação empregada, vejam, ó, transforma-se nesses sinais. E aí, lembra, ó, o que é esse aqui em cima? T-on. E esse aqui? T-off. Tempo ligado, tempo desligado. Vejam que é interessante, ó, que ele vai diminuindo o tempo desligado. Aí chega um determinado momento, ele aumenta esse tempo desligado. É quando a curva, ó, tende a baixar. Olha só, ó, aqui, ó, veja. Vai aumentando o ciclo dele ligado, T1, tá? E aí o que vai acontecendo? A partir desse momento aqui, ó, vai diminuindo o T1 e vai aumentando o T-off, tá? T-off aqui. E aí fecha o ciclo. O ciclo ele termina aqui, ó. É a mesma característica, ó. Aqui sobe, aí começa a descer, vem na sua amplitude máxima, mas considerando o valor negativo, né? Considerando um sinal analógico, né? Então eu tenho amplitude máxima positiva, amplitude máxima negativa, tá? E aí quando eu chego de volta aqui nessa linha, eu fecho o período. O que é o período? É um ciclo. E o que é um ciclo? É quando o sistema completa uma volta. Olha só que legal, tá? Unipolar ou 3 níveis. Controla o fluxo de potência entre uma fonte, duas fontes de tensão alternada, usando esses queridos componentes, né? Esses chamados semicondutores, tá? Esses semicondutores. Opa, isso aqui já é outra coisa, ó. Para aqui, tá, galera? Isso aqui é contínuo e alternado. Então já foge um pouquinho do nosso, tá? Então o nosso foco hoje era falar de conversores contínuo, chamado choppers, tá? Que tem essas características. Esses aqui, ó, já são contínuo alternado, tá? A gente vai ver depois. Beleza? Tranquilo, era isso que eu tinha para passar hoje para vocês, tá? Eu vou elaborar uns exercícios aqui para vocês fazerem sobre o choppers,
beleza? Usando aquelas regrinhas que eu mostrei para vocês. Tranquilo? Beleza? Valeu. Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus e até mais.